Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Ela é vista como uma das profissionais mais competentes da área do show business e da produção cultural. Uma profissional que, não faz muito tempo, esteve à frente da gestão da carreira artística de Carlinhos Brown. Na verdade, foi um novo capítulo dessa relação com o Cacique do Candial, uma vez que já tinha o acompanhado em seu início de carreira, também quando passou pela Timbalada e outros projetos. Estamos falando de Ivana Souto, nossa convidada. Um prazer recebê-la e seja bem-vinda. Prazer é meu. Queria saudar os ouvintes da TV Alba. Estava tentando aqui puxar pela memória, já estive aqui com vocês em 2009 e 2010. Saudar também o presidente da casa, a casa que é do povo, né? Fico muito feliz de voltar aqui. Os deputados também, os 63 deputados que compõem nosso corpo político, né, que está aqui para trabalhar, nos atender nossas demandas, tanto da área cultural quanto da área existencial, porque a política passa por tudo, todo o nosso fazer. Então, agradeço o convite de vocês, vamos bater esse papo. Nesse momento, você está encerrando um novo capítulo dessa relação com Carlinhos Brown? É uma segunda etapa, né? A gente teve juntos trabalhando, acho que quase 20 anos, a primeira fase. E no início da pandemia, tivemos um hiato, e no início da pandemia, Carlinhos me deu esse desafio de retomar um trabalho que tinha feito muito jovem, e a gente fez um contrato foi cumprido integralmente até o final de 2023, e arrumei um pouco a casa, né, e ajudei a reposicionar a marca dele nas diversas frentes, e, sobretudo, criar uma forma, Jefferson, de atuar no período da pandemia. Foi um desafio muito grande para a nossa área, e o professor Paulo Miguel me disse: Ivana, você tem que prestar atenção e sistematizar a forma de como vocês deram soluções no período da pandemia. Isso é algo que hoje a gente está muito dentro ainda, né, do impacto e dessa sobrevida que todos nós tivemos, essa oportunidade. Mas se você parar para observar como que vocês trabalharam, como criaram novas soluções, tanto do ponto de vista técnico, quanto de trabalhar remotamente com equipes multidisciplinares, cada um num estado, e pessoas que nunca se conheceram, e a gente fazer entregas expressivas, de altíssimo nível. A live de Brau foi a única live que o Sony Channel fez com um sinal de satélite, sem break comercial. Então, assim, um canal internacional parar a programação para trazer um conteúdo do Brasil, sem permitir nenhuma interferência comercial, que era um pedido dele de fazer 2 horas de live seguidas. Então, isso a gente fez com satélite aberto, teste, todo mundo parecendo uns astronautas, né? A gente tinha que trabalhar e ainda administrar toda aquela roupa, aquele aparato, faz teste para chegar, teste para sair, cobre o sapato, cada um ali tentando ao seu jeito fazer, e com direção remota, Batman Zarazev do Rio. Então, assim, isso a gente ainda não tem a total dimensão, porque é muito recente, mas nós nos reinventamos durante a pandemia. Então, eu passei esse período da pandemia com o Brau, o próprio The Voice, que eles tinham que ir, né, entrar em avião, se deslocar. Então, tudo isso faz parte dessa construção, retomar a centralidade do Candial. Também em 2020 comecei a perceber que aquele ambiente precisava ser, de novo, um arcabouço cultural, retomar a relação com a cidade. Então, a gente volta com os ensaios no gueto, volta com a Timbalada na mão de Carlinhos de novo, para a gestão dele. Então, eu fiz todas essas negociações, incluindo a volta dos lendários timbaleiros, que foi importante fazer um projeto paralelo, tanto com o Dene, que voltava com Buja para Timbalada, e Ninha, Patrícia, Chechel, Alexandre, todos os Augusto Conceição, Amanda Santiago, fazerem um projeto paralelo também, retomarem a relação com o Candial. Então, isso tudo, eu tive a chance, né, e a oportunidade, Brau respeita muito o meu trabalho, de fazer, de propor e de realizar, né, de fazer o Bloco Timbalada
porque também é igual o time Bahia e Vitória, quando não tem, os timbaleiros reagem à altura. Então, a gente, em 3 anos, contando com uma pandemia, né, a gente fez bastante coisa e fico feliz e agora vou ter uma relação com o Carlinhos, obviamente, de amizade e alguns projetos que a gente pode, porventura, parcerizar, mas vou fazer outras coisas. Você citou a pandemia, que foi um período de impacto muito forte nessa área do show business, na área de eventos em geral, os artistas se ressentindo pela falta de oportunidade de ter contato direto com o público. No caso específico da pandemia, Ivana, como é que foi reposicionar a marca Carlinhos Brown? Porque tudo virtual, você citou essa live de 2 horas, na verdade, que foi um feito realmente bem significativo, mas que desafios, com que ferramentas ou ideias você teve para... Não, o caminho é esse, eu vou reposicionar, vou manter a marca Carlinhos Brown em evidência. Sobretudo, atrelar o nome de Carlinhos, a pessoa dele, às atividades sociais que demandavam uma figura que tem uma marca limpa, uma marca eficiente, uma marca querida. Então, nós passamos a... Eu tenho um network muito também forte, de pessoas que se relacionam comigo, e a gente uniu forças, e Carlinhos estava muito bem entrelaçado e convivendo com marcas, com projetos sociais, parcerizando em atividades que eram de outras instituições, e isso fez com que ele se mantivesse tanto num trabalho social todo o tempo, a ponto, por exemplo, do Cartão Elo, fazer uma pesquisa e nos encontrar e perguntar a personalidade do Brasil a quem eles poderiam confiar uma ação de que as cestas básicas que eles fizessem chegassem na mão da cadeia produtiva da área da música e da área da cultura. Então, a gente aí fez todo um desenho com o Elo para poder tratar que cesta básica é essa. Essa cesta básica tem que ter um livro, tem que ter material de higiene, tem que ter material para menina, que é diferente do de menino, tem que chegar na Associação das Baianas de Acarajé. Porque a gente vai falar só do músico, do artista, não. Então, a gente chegou para o Elo e disse, ó, o que a gente entende é isso. Se vocês entrarem, a gente tem que entrar desse jeito. Então, esse tipo de ação, quando eu penso e com a equipe, com o próprio Brau e a gente discute, é uma forma de manter a marca em evidência, a dele, é uma forma de fazer com que a Elo, que estava ali também na pandemia, sem as pessoas circularem, sem as pessoas estarem, né, em shopping, tem o fomento da compra online, mas as pessoas não estavam vivendo bem, as pessoas estavam entristecidas. Então, a gente foi fazendo várias ações esse é um exemplo de como atrelar uma marca que já era querida em prol de ações que pudessem reverberar, tanto do ponto de vista comercial, que nós fizemos várias coisas que não foram voluntárias, foram projetos comerciais com marca, dentro do período da pandemia, né, nós viajávamos e nós encontrávamos com muito poucos artistas. Então, a gente ficava, poxa, quando abriu, que a gente começou a ver o aeroporto, porque a música da Bahia é uma música que viaja com 30, com 25, com 24, uma formação de timbalada, a gente fez agora o Rio, 24, uma formação de Olodum, eu fiz no Carnaval de Recife, 25. Então, com a pandemia, você não tinha como fazer esse tipo de deslocamento, mas com o Brau sozinho, você consegue fazer. Então, a gente fez bastante publicidade, bastante participação de projetos de outros artistas, e isso fez com que a gente passasse a pandemia de uma maneira mais leve, mas não deixando de olhar para o lado, para o colega, ou para o músico, ou para a própria Associação Pracatum, que também virou um polo, pela visibilidade que tem, virou um polo de distribuição de soluções para outras instituições menores. Aliás, você destacou, não é, a importância de centrar as atividades ali no bairro do Candial, que é o reduto original de Carlinhos Brown, ou seja, fortalecer a identidade dali como um território criativo, vivo e pulsante. Exato. Como é que foi esse desafio? Como é que... O Candial é uma paixão, né? Eu cheguei no Candial, eu tinha 16 anos, quando eu conheci o bairro do Candial com Brau, e
e levado por ele. E nessa retomada, a gente, primeiro, olhar para a agenda de Carlinhos e quando pediam a presença dele, o que eu pudesse, eu fazia o contrário. Falava, vem em Salvador e faz no Candial. Então, isso é para o Fantástico, isso era para a mídia, isso próprio o Bial, tudo que eu podia propor, as reuniões, os encontros. Depois, a gente fez a opção de não seguir com o escritório, não montar uma estrutura profissional para mim, para eu trabalhar no escritório. Vamos alugar o escritório, me deixa no Candial, porque é onde as coisas vibram e é onde você vê as coisas acontecendo. Então, tem um estúdio, Carlinhos falou, vou arrumar o gueto. Então, tudo isso é passar, pintar de novo, chamar a Raiviana para fazer uma nova pintura, pensar de como que ele vai fazer aquilo ali, reverberar para as pessoas. Tudo isso é um passo a passo, incluindo a própria escola, que se manteve ativa dentro das limitações, né, que a pandemia trazia, mas que se manteve ativa e atuando. Então, a gente foi fazendo toda o próprio fato de Brau ter um estúdio foi um ativo para ele na pandemia, porque fazia tudo dentro do estúdio. Praticamente, a gente era uma agência. Então, a gente entregava pronto tudo. Todo mundo aprendeu tudo. Aprendeu a cortar, editar, a fazer som, que já é uma coisa nata, mas a gente aprendeu a complementar o nosso fazer para entregar a publicidade pronta, vídeo pronto, audiobook, a gente faz muita coisa. Você acumula uma experiência longa, uma experiência longeva com o Carlinhos Brau, desde o início da carreira dele, passou por várias fases da carreira artística dele. Como é que é essa relação, não só profissional, mas pessoal, com Carlinhos Brau, ao longo desses anos todos? O que mais te chama a atenção da figura, da pessoa Brau? O que me chama a atenção em Brau é a inteligência, a sofisticação da inteligência dele. E segundo, o carinho, a ternura. Ele é uma pessoa muito terna, muito amorosa. Tinha tudo para não ser, né? Pela infância, pela forma de como cresceu, mas ele é uma figura muito, muito naturalmente amorosa. E é muito inteligente, muito ativo, assim, com uma mente muito produtiva. E o terceiro ponto que eu posso destacar de Brau é que ele é muito trabalhador. É uma pessoa que não tinha nada que eu propusesse a Carlinhos para fazer, que ele dissesse assim, não, hoje não. Não era, que horas é? Aonde é? Vamos. Não, nenhum momento. E uma pessoa, um artista, sempre com um foco também no social, não é verdade? Eu acho que Brau é uma pessoa do social e que ele tem uma janela artística. A cabeça dele, ele pensa muito mais de como fazer para que as coisas funcionem bem para todos. E depois, a timbalada ela é muito maior do ponto de vista do impacto social. E o que a gente vê em palco é um presente para ela se deslocar. Mas ela é muito maior enquanto princípios educativos, de moral, não de uma falsa moral, mas de valorização do caráter, de como você se preocupar com o seu mais velho, com as mulheres, com as crianças. Então, isso tudo é maior, porque pode fazer uma percussão de 500 pessoas num arrastão, como ele fez agora. É preciso ser atuante na comunidade, senão você não faz. Você pode colocar o cachê que for, as pessoas simplesmente não vão. Mas quando você tem uma relação com essas pessoas, qualquer baqueta para cima, eles vão, a qualquer hora. Então, assim, isso é fruto de... Né, eu digo, a gente chegou ali, eu cheguei com 16, não tinha asfalto, não tinha luz, mas era lindo. Tinha sapo, tinha som, por isso que chama Ilha dos Sapos. Uhum. As pessoas perguntam as coisas do Candial, tudo tem sentido. Não era à toa esse nome, pensado, não, né? Tudo é pensado, tudo é porque desse imaginário que ele tem, que é rico, dessa vivência, né, da família, dos vizinhos. O Candial é uma grande roça, né? É o lugar que tem o primeiro assentamento da Pedra de Ogum do Brasil. Então, tem uma energia vital
própria, que não depende de Ivana nem de Brau, é dali. E nós somos só escolhidos para personificar. Você praticamente está encerrando esse último capítulo com Brau, disse que já tem novos projetos sendo tocados, engatilhados. Antecipa para a gente, mas essa resposta a gente vai deixar para o próximo bloco. Já já a gente volta com esse papo com Ivana Souto aqui no Alba Entrevista. É um instantinho só. Já estamos de volta. Ivana Souto, gestora e produtora cultural, conversando conosco e com novos projetos engatilhados. O que está no seu radar, hein, Ivana? Olha, o meu maior desafio desse ano é organizar minha cabeça para eu fazer meu projeto de mestrado. Eu sou uma profissional que acredito muito na educação continuada. Eu fui da UFBA, fui da Escola Técnica. Então, estava conversando com as meninas aqui quando cheguei. Eventualmente, a leitura que se faz é que o profissional da área de arte e cultura, de entretenimento, do show business, que são as pessoas que não, né, são da área de negócio, não é muito ligada à academia. Mas eu não, eu gosto da academia, já fiz 2 especializações, já ganhei uma bolsa importante, já estudei políticas culturais, sou formada. E aí eu preciso, de alguma maneira, sistematizar um pouco essa experiência acumulada de mais de 35 anos de profissão. Você vai dedicar esse ano de 2024? Eu não posso fazer só uma coisa que eu não existo fazendo uma coisa só. Mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que parar, fazer meu projeto e submeter a bancas e fazer isso. Obviamente, sou uma pessoa de mercado, né? Gosto de trabalhar, preciso trabalhar, vou seguir trabalhando, mas eu quero priorizar essa atenção porque a memória, eu tenho questionado um pouco isso, a memória de quem está por trás, ela não está sendo cuidada. Então, a gente tem uns conteúdos importantíssimos que a cidade de Salvador tenha dado atenção. Eu fiz parte da gestão de implantação da Casa do Rio Vermelho, né, lá de Jorge e Zélia. E sei o quanto é importante, é um projeto lá do Gringo Cardia, o quanto é importante que a gente tenha a cidade da música, a Casa do Carnaval, os museus, mas aí estão falando dos conteúdos artísticos, dos conteúdos históricos, mas está faltando, a meu ver, um pouco do espaço para... E quem fez isso tudo aí? Quem ajudou? Né? Nós somos muitos profissionais dentro da cadeia do Axé Music, tanto mulheres quanto homens, quanto pessoas mais velhas. Então, a gente não tem na Bahia a cultura do... Eu vejo as escolas de samba, fico com um ciúme da velha guarda. Eu entendo. Então, a gente vai meio que substituindo e as pessoas não vão lembrando que quem pisou antes, reverenciando, sabendo a história. Preservar a memória, não Preservar é? Porque aí tem a memória do conteúdo dos artistas, mas apaga um pouco essa memória de quem está por trás. E quem está por trás, normalmente, tem muitas boas histórias para contar. Você está citando aí 35 anos de trajetória nessa eu tô área. Mais já, por aí. Se você olha para essa história toda, quais foram os momentos, ou o momento, talvez, mais desafiador e mais gratificante também? Um é difícil, mas eu acho que o fato da gente ter conseguido fazer Alfagama Betizado, o disco internacional, que é um disco que está ali entre os 1000 discos que você não pode deixar de escutar. Está falando do Brau de novo, Brau, não é isso? Volto para Brau. Alfagama Betizado, eu fiz toda a direção do projeto, né? Isso foi muito... Foi antes da pandemia, né? Alfagama Betizado é um disco de 25 Exato. anos atrás, que agora no Afropunk, Carlinhos revisitou, que foi o pedido do Afropunk, que ele revisitasse. Então, eu acho que a Alfagama Betizado é um projeto que foi muito trabalhoso. Desafiador. Muito. Cícero Menezes, que era o primeiro empresário de Brau,
da Timbalada me convidou para assumir Brau, que Brau ia ter carreira solo, e Cícero ficou com a Timbalada. E o primeiro desafio foi gravar um projeto com 2 gravadoras, 2 editoras internacionais. A gente ficou 5, 6 meses só gravando, fora do Brasil, e depois lançou em vários lugares. Depois a Alfagama vira linha de joias para gás térreo, ficou um ano com a música Namorada em primeiro lugar no Brasil. Carlinhos acabou fazendo 7 turnês internacionais por conta de Alfagama Batizado. Né? Então, assim, eu acho que a Alfagama Batizado é uma coisa que eu olho com muito carinho, né? Importante. E depois um convite de Gil, usando essa experiência minha e Brau de carnaval, né? Eu acho que um fato de eu ter comemorado esse ano, 33º ano de produção de carnaval ininterruptos. Nunca deixei de fazer carnaval. 33 carnavais. Mesmo na pandemia, eu trabalhei nos carnavais, os projetos especiais que a Devassa fez, eu trabalhei nos 2, então não deixei de trabalhar, nem mesmo com pandemia, né? Içado, cheio de normas técnicas, mas a gente fez carnaval. Você citando esses desafios aí, uma vez superados, acabam sendo também gratificantes, né? O que eu tinha te perguntado, momentos gratificantes acabam sendo também, não é? E além de projetos profissionais, Ivana, o que mais te inspira, te motiva no dia a dia? Eu gosto da vida mesmo, eu sou uma baiana legítima mesmo, gosto de gente, gosto de viajar, gosto de me relacionar. Todo lugar que eu chego eu encontro alguém conhecido. A minha filha fala, você devia ser candidata a vereadora, porque é horrível andar com você, você conhece todo mundo. Então, eu gosto muito de me relacionar, de viver bem, de viver feliz. Dá para conciliar bem essa vida profissional com momentos de lazer? Tudo na minha vida me dedico, né, à minha função religiosa, também com muito carinho, e dá para fazer tudo. É só cabeça no lugar e acordar e ter disposição. Quem não faz é quem fica esperando a vida passar. Diante dessas transformações que a gente vivencia hoje, com novas tecnologias, mas no mercado cultural em particular, como é que você enxerga o papel dos gestores, dos produtores nesse cenário, Ivana? Eu acho que é fundamental o papel do produtor, do gestor cultural. Eu acho que a gente precisa ter mais mulheres nas lideranças. Eu sinto muita falta em papel de liderança. Eu cruzo com muito poucas mulheres para decidir se contrata, se não contrata, se põe dinheiro, se não põe dinheiro. Então, isso eu sinto falta. É um ambiente que está muito desproporcional na questão de gênero. Acho que a gente tem que abrir mais, ter mais e mais pessoas colaborando. Mas, se não, nós temos quem é um produtor da Bahia, assim, que é um produtor executivo com o DNA baiano, ele tem um diferencial mesmo. Isso é uma questão que eu posso até na minha tese de mestrado ir discutir. Que diferencial é esse? A capacidade de produzir, de entregar, o nível. Eu trabalhei agora Carnaval Rio de Janeiro, Recife, depois vim para Salvador. Então, eu vejo por trás tudo isso e eu consigo, de cara, falar, essa pegada aqui não é nossa. Então, você percebe quando tem uma inteligência e uma equipe, um time que já é azeitado. Porque o Carnaval, ele treina você para tudo. Quem produz em Carnaval, produz em qualquer época, qualquer coisa, em qualquer lugar. Né? Qualquer coisa pode ser. Eu não tenho medo de você me entregar nenhum tipo de produção. Mas por quê? O Carnaval, o que ele tem de diferente do ponto de vista de produção cultural? Porque o Carnaval são muitas ferramentas, muitos agentes para você manipular ao mesmo tempo. Você tem um equipamento que é o trio, que requer uma inteligência e um cuidado. Aí você tem o público, que é outra coisa. Você tem a logística, que é outra coisa. Você tem os artistas, sobretudo os convidados, que não sabem nada do carnaval e querem entender. Você tem todo o assédio da mídia. Acaba sendo uma consultora também, não é? Hoje eu acabo sendo uma consultora, graças a Deus é uma forma de eu também trabalhar, mas eu gosto muito de produzir e com esse olhar. Por exemplo, eu faço um projeto de Marina Morena, que é uma empresária brasileira importante, e Marina faz um projeto pontual no Carnaval de Salvador que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe.
porque é tanta coisa, né? Mas ela traz uma atração internacional, então a gente faz um planejamento com a MAP Brasil de uns 3, 4 meses antes, que eu começo a fazer com elas, e você traz, é do jatinho, que tem que estar seguro para tudo, Polícia Federal informada, você vai trazer um artista americano, você tem uma série de protocolos para você cumprir, você tem que ter 2, 3 aqui, hotel ou casa para escolher na hora, mas você tem que deixar pronto tudo isso. Você vai fazer toda uma gestão para esse artista que não entende o Carnaval da Bahia, e ele gosta do Carnaval da Bahia. Então, ele vai cantar, entendeu? E quando você chega, está lotado. São várias frentes ao mesmo tempo. Porque o público sabe que vem o Major Lazer e que vai ter, e aí você tem um patrocínio de Dolce & Gabbana em pleno Carnaval de Salvador. Quer dizer, quem passa por essa experiência tira de letra, pelo menos em tese, né? Não, eu acredito muito no poder de um produtor baiano de carnaval. Que oportunidades você enxerga hoje nesse universo musical e da produção cultural aqui na Bahia? É preciso abrir mais. Eu acho que a gente tem um mercado muito fechado, um mercado muito centralizado na mão de pessoas que já estão muito tempo fazendo. Eu acho que é preciso dar espaço para os produtores novos, para a música alternativa, para o artista independente. Tem que ter mais acesso, dividir um pouco mais o pão, né, sobretudo dos cachês. Você está falando de Bahia em particular mesmo? Ou em nível de Brasil? Não, eu estou falando da Bahia, que eu tenho mais domínio da relação ali, quando você vê a montagem das grades. A Prefeitura de Salvador fez um trabalho muito interessante esse ano, aumentando o número de atrações o máximo possível. Só não trabalhou no Carnaval de Salvador, ou se a pessoa está muito distante desse network, ou não se submeteu a nenhum dos chamados. Então, eu acho que isso não tem que ser uma exceção, tem que ser uma regra para que a gente consiga. Nós temos consciência que esse fazer é o DNA do nosso Estado também, o DNA cultural, artístico, que deriva e bate no turismo e reposiciona Salvador e movimenta toda uma cadeia, né? Todo mundo, a gente sabe que nem todo mundo gosta de carnaval, mas quem gosta tem como trabalhar e quem não gosta tem como usufruir do resultado. Eu tenho um pouco de ressalva nessa questão do alongamento das coisas. Eu acho que tem que ter uma coisa do bom senso, né? Tem horas que tem que parar, porque agora é escola e todo mundo tem que ir fazer seu dever de casa e fazer suas coisas que não conseguiu fazer em 2023. Então, festa pela festa, eu acho que tem que ter um pouco mais de discernimento. Mas, ainda assim, se a nossa cidade é uma cidade de serviço, a gente tem que se capacitar bem, quando tem tudo bom, o turista volta e você vai de novo. O baiano vai de novo. Se você vai num lugar, num show, e o acesso é legal, se você teve experiência maravilhosa, você se divertiu, a bebida estava boa, o banheiro estava limpo, você vai de novo. Então, eu acho que o nosso trabalho, as oportunidades primeiro, refletir sobre o que fizemos, parar o carnaval e olhar os problemas que tivemos esse ano, né? Olhar como melhorar, fazer um bom balanço. Isso vale para todo mundo, dos seus carnavais pessoais, né, individual de cada um tem seu carnaval. Você estava falando que a Bahia tem o seu próprio diferencial nessa área de produção cultural, ao mesmo tempo em que o mercado precisa se abrir um pouco mais. Para a gente até encerrar, Ivana, qual é o futuro que você vislumbra para esse mercado aqui na Bahia? Está caminhando para qual direção na sua avaliação? Eu acho que a gente caminha para uma boa direção. Eu acho que a gente tem, com entendimento, sobretudo com o espaço de você ter um Ministério da Cultura, de você ter uma ministra baiana, você tem Margarete trabalhando ali diariamente, você tem um governo que entende e uma prefeitura que entende que isso não é brincadeira mais. O que nós fazemos gera alegria, satisfação, que eu acho que o objetivo da arte e da cultura é o nosso bem-estar, é a nossa forma de cultura. E a partir daí, que ela ainda gera negócios, então é quase que um combo perfeito. Então, a gente tem que
tratar como uma oportunidade muito mais transversalizar. Eu acho que se a cultura tiver, junto com a educação, junto com saúde, junto envolver com diversas áreas, né? E diversas idades, né? Incluindo todo mundo, porque a gente já nasce assim. Então, a gente não precisa se esforçar. A gente só precisa dar atenção a isso. A gente aí tem trabalho e tem o que fazer para todo mundo. Não que todo mundo tem que ser da área cultural, mas a área cultural está em tudo que a gente faz. Faz parte do nosso dia a dia, né? Do nosso jeito de andar até o nosso jeito de existir. Faz parte da nossa identidade, na verdade. Nós somos assim, temos que, né, nos aceitar assim. Ivana, muito obrigado, boa sorte para você, sucesso sempre. Eu que agradeço pelo carinho, até se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.